Ó, vamos então fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos até a Jesus e agradecer por mais essa noite em nossas vidas, onde estamos tendo a oportunidade de aprender mais o Evangelho de Jesus, através dos estudos, através de espíritos iluminados que chegam até essa terra para nos acalmar, para nos acerenar. E que esta noite, Senhor, seja um marco na vida de cada um que esteja aqui, encarnado e desencarnado, para que compreenda o momento em que vive e que nós, todos juntos, numa energia de paz e amor, possamos restabelecer as nossas dificuldades e sentir cada vez mais a presença de Deus, de Jesus, dentro de nós. Que assim seja. Pois é, agora sim, efetivamente, passamos para o Marco. E só uma coisinha que eu esqueci, é que assim que acabar a palestra, nós vamos estar com uma mesa lá fora, que nós vamos ter o passe, nós vamos estar com uma mesa lá fora, e o Marco vai estar autografando, tá? Muito obrigada. Usou esse ou esse? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Meu Deus do céu. É que a gente já teve tantas atividades, já está rodando a cabeça, já não sei a que horas que é hoje. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui nesta casa, infelizmente na última atividade, né, desse período, mas com um prazer muito grande de estarmos reunidos, buscando na doutrina espírita as orientações para a nossa vida. A proposta dessa noite é de discutirmos um pouco sobre esta obra extraordinária chamada Amor, Imbatível Amor, que é considerado o 9º livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela escreveu 16 livros, trazendo uma abordagem psicoterapêutica, nos auxiliando a compreendermos melhor o Evangelho no nosso cotidiano e trabalharmos efetivamente pela transformação moral. Muito do que nós acabamos fazendo no nosso cotidiano são mudar as coisas externas, as máscaras, as aparências. E Joana de Ângeles faz uma proposta de que a gente consiga se conhecer um pouco mais. E na medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos entendendo as tensões internas, os conflitos, e a partir disso podemos nos transformar efetivamente. Mas enquanto nós não nos conhecemos, enquanto não temos noção do que acontece dentro de nós, a busca por se tornar uma pessoa humilde, a busca por se tornar uma pessoa caridosa ou uma pessoa religiosa, na verdade se transforma numa simples máscara de pessoa caridosa, numa simples máscara de pessoa humilde ou de uma pessoa evangelizada. Porque nós estamos falando de uma transformação que precisa acontecer dentro de nós. E para que ela aconteça dentro de nós, nós precisamos compreender qual é a nossa condição interna. Fazendo uma analogia com este conhecimento que eu trago, é como se nós precisássemos fazer uma reforma numa casa que está velha, que não atende às nossas expectativas, e nós contratássemos uma empresa e mudássemos apenas a fachada da casa. Todas as pessoas que vão passar lá na rua vão dizer: meu Deus, que casa linda que ficou essa do Marlon, que coisa maravilhosa, que espetáculo. Só que quando nós adentramos esta casa, nós descobrimos que nós mudamos só a fachada e que o interior continua da mesma forma. Em muitas circunstâncias, nós conseguimos convencer as pessoas e até nos convencermos dessa transformação quando nós ficamos lá fora. Porque isso que muitas vezes temos feito. Continuamos lá fora e não paramos para entrar em contato conosco mesmos, porque se nós adentrarmos este mundo interior, nós vamos precisar entrar em contato com toda a velharia, com toda a cacalhada que existe aqui dentro, e a gente vai ter que trabalhar e lidar com tudo isso. Então ficamos lá fora e vivemos dias em que o convite é para continuar lá fora. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas na lógica da contemporaneidade, nós não temos mais tempo para parar. Não temos tempo para olhar para dentro de nós. Chegamos em casa e já ligamos a televisão e algumas pessoas relatam, declaram: eu não consigo ficar em silêncio.
E quando eu chego, eu já preciso ligar a televisão. Eu não estou nem prestando atenção no que a TV fala, não estou prestando atenção no que ali discursam, mas eu preciso ficar com um barulho. Ligamos o som, ficamos no Facebook, no WhatsApp, ocupados o tempo inteiro, com a sensação de que se nós pararmos por um minuto sequer, nós vamos adentrar este mundo interior e vamos ter que perceber as coisas que não estão bem dentro de nós. E por conta disso vamos ter que lidar com os demônios internos, no linguajar que Joana de Ângelis se utiliza, com todos estes conflitos interiores que sequer temos noção de que eles existem. Uma vez fiquei abismado com uma pessoa que relatou, e obviamente isso já é uma situação extrema, onde ela tinha televisores em todos os cômodos da casa, com exceção do banheiro. E ela, quando estava na sala e precisava ir para a cozinha, antes de desligar a TV da sala para chegar até a cozinha, ela primeiro ia à cozinha, ligava a TV no mesmo canal, depois ela voltava na sala, desligava a TV e assim ela ia para a cozinha, sem ficar um segundo sequer com a mente livre. E obviamente com o medo de que a partir do momento em que a gente deixar a nossa mente livre, o ser divino que existe dentro de nós vai tentar nos apresentar os conflitos, vai tentar nos apresentar as dores, o vazio que existe dentro de nós. E ao invés de termos coragem de entrar neste mundo, de entrarmos em contato com esses dramas internos para, enfim, em algum momento poder resolvê-los, nem que agora seja só o início, nós preferimos continuar do lado de fora. Continuamos do lado de fora, mostrando a beleza da nossa casa para as pessoas que passam, sem perceber o medo que temos de entrar em contato conosco mesmos. Hoje, a nossa vida atribulada, ocupada, com tantos compromissos, muitas vezes vazios, com tantas ocupações, algumas delas desnecessárias, na busca por tantas informações e a forma como temos vivido, de alguma maneira, revela o medo que nós temos de entrar em contato conosco. E não falamos apenas no sentido de um medo consciente, porque a grande maioria de nós não tem consciência. Mas na hora que nós sentamos para meditar, por exemplo, e ficar em silêncio, nós não conseguimos. Porque há um medo por trás disso, de silenciar a nossa mente, e na medida que ela ficar em silêncio, nós sermos obrigados a ouvir a emergência de conteúdos que estão lá dentro. E é como se eu ficasse aqui falando e alguém tenta me comunicar algo, mas eu não paro um minuto. E alguém tenta me comunicar algo e eu não paro um minuto, porque eu tenho medo de parar. Porque se eu ficar em silêncio, eu vou ter que ouvir o meu mundo interno. Eu vou ter que ouvir as orientações, as mudanças, as transformações que talvez eu precise realizar. E por conta disso, nós não conseguimos parar sequer um minuto. Acontece que nós vamos, desta maneira, construindo um buraco cada vez maior dentro de nós. E na medida que este buraco vai crescendo, nós mais temos medo de entrar em contato com o mundo interno. Maior é a sensação de vazio. Mas por consequência disso, quanto menos entramos em contato com o nosso mundo interno, maior se tornam os monstros dentro de nós. E por conta destas atitudes, nós vamos tentando levar a vida como se nada tivesse acontecido. E em algum momento, para muitos de nós, após não encontrar alternativa nenhuma para se ouvir, o nosso corpo começa a sinalizar os dramas internos. E nunca vimos tantas pessoas adoecidas de diferentes formas, tantos problemas de coluna, tantos problemas alimentares, problemas digestivos, câncer e tudo mais. Todo mundo tem um drama para relatar, e alguns que ainda não têm, por conta de dias mais lá na frente, vão relatar seus dramas. Eu lembro de um senhor que chegou ao consultório e ele disse assim: bom, eu não tenho problema nenhum,
A minha vida é ótima, maravilhosa, eu sou espírita, né? Porque parece que assim, se eu sou espírita, a vida tem que ser ótima, maravilhosa, eu sou uma pessoa bem resolvida, né? A gente vem aqui ao centro espírita para estudar, refletir, poder levar lá para fora, para orientar a sociedade que está turdida, não é esse tipo de coisa, é para vocês darem uma risadinha. Eu estava falando como uma brincadeira, mas será que vocês levam a sério isso de que a gente vem aqui para se orientar, para saber como que orienta as pessoas lá fora? E a gente vai assistindo a palestra pensando, fulano tinha que estar aqui. Nossa, a palestra foi toda para ele, né? Mas se o fulano tivesse aqui, ele ia dizer que a palestra foi toda para a gente, né? Então nós vamos vivendo um mundo de descompassos sem perceber que estamos descompassados. E esse moço chega ao centro espírita dizendo que ele chega ao consultório dizendo que ele é espírita, que a coisa está muito bem, mas que ele veio procurar análise porque ele queria se conhecer um pouco mais. E na medida que ele começa a se conhecer, ele vai levando um susto, porque há tantos problemas e tantos compromissos dentro dele. Eu não tenho como descrever o caso, e nem tinha pensado em narrar esse caso para vocês agora, mas já que me ocorre, que coube, eu vou trazer um pouquinho da ideia, que de repente, lá por um tanto da sua análise, ele começa a entrar em contato com algumas imagens através dos sonhos. Na análise junguiana nós trabalhamos com interpretação de sonhos. Pelo amor de Deus, não vai querer fazer interpretação de sonho ali na rua, não vai ler na internet. Eu sonhei com abelha, a abelha é morte de alguém. Isso não tem nada a ver com interpretação de sonhos. Mas ele começou a trazer sonhos para o processo da análise. Ele que era um homem maravilhoso, bem resolvido, de repente nos sonhos ele era um sem terra, de repente no sonho ele não tinha casa, não tinha o que comer. Na maioria dos sonhos ele estava sem roupas, ou em especial sem a parte de baixo, extremamente constrangedora. E foram passando os dias no processo de análise daquele homem que se achava tão bem resolvido, naquela pessoa que se achava tão excelente, e em algum momento ele precisou assumir para ele mesmo que o que estava bonito era a fachada lá de fora, porque os sonhos estavam revelando a escassez do seu mundo interno, a ausência de vida ou uma falência pessoal, que obviamente depois nós fomos identificando, se revelava também num corpo físico que estava aos trapos. Ele não tinha problema de lombar ou de cervical, ele tinha problema na lombar, na cervical, no meio, que eu nem sei se tem nome para chamar o meio da coluna, mas em 3 partes tinha problema na coluna, problema digestivo, problema de tudo que é coisa, mas aparentemente, como essa casa que eu revelei para vocês, numa fachada muito bonita. E ele dizia de se envergonhar muitas vezes de vir à análise, porque no início ele comentava com a mulher do que ele estava fazendo análise. Hoje nós conversamos isso, hoje nós falamos aquilo, aquele outro. De repente, quando a coisa começou a ficar feia para o lado dele, a mulher perguntava, e aí, como que foi a análise, do que vocês falaram? Ele disse, hoje foi umas coisas meio pesadas, assim, que a gente falou, mas ele não tinha coragem sequer de revelar para sua mulher o que ele começou a entrar em contato na análise. E ele me dizia, Marlon, as pessoas que me olham do lado de fora não têm a menor noção do mundo que existe dentro de mim. Mas daí eu aproveito e já dou uma facadinha, né? Dizendo, e nem você tinha essa noção do mundo escasso, vazio e adoecido que existia dentro de você mesmo. Porque de fato, nós vivemos desconectados deste mundo interno, sem ter noção dos nossos vazios existenciais, sem ter noção das nossas dores, do quanto precisamos de atenção para o mundo interno. E talvez por conta disso, Joana de Ângeles, um espírito que escreve sobre a interface da psicologia e do espiritismo, ela vai nos dizer que o grande desafio para o homem moderno é o seu autodescobrimento. Perceba que a palavra desafio tem uma colocação muito importante nessa frase, porque dizer o grande desafio, ela está se referindo a algo que talvez a grande maioria das pessoas não consiga realizar, porque desafio se refere a algo, pelo dicionário, que dificilmente nós conseguimos realizar. Eu não poderia desafiá-los a ficar em pé, não seria um desafio, porque qualquer um de vocês poderia ficar em pé. Talvez se constituísse um desafio eu dizer de quem conseguisse tocar no teto, porque aí se torna algo que a grande maioria não seria capaz.
quando ela diz que o grande desafio do homem moderno é o seu autodescobrimento, ela está afirmando que talvez a maioria de nós não vamos conseguir nos conhecer no momento atual. Porque o autodescobrimento exige um esforço da nossa parte, exige abrirmos mão das ideias, das imagens que nós temos a nosso respeito, daquele homem que se achava tão bem resolvido e tão maravilhoso, para precisar encontrar o miserável que existe dentro dele, conseguirmos relacionar as nossas estruturas externas, dos cargos, da aparência, do salário que nós temos, em contraponto ao mundo interno desconhecido. E se nós não tivermos coragem de abrir mão das nossas máscaras, se não tivermos coragem de abrir mão das ideias que construímos a nosso próprio respeito, nós não conseguimos nos conhecer. Se não tivermos a disposição de reconhecer as nossas limitações, a nossa inferioridade, a nossa pequenez moral, se continuarmos atrelados à ideia de que já somos espíritos evoluídos, de que o bem predomina dentro de nós, de que se tirasse os problemas da nossa volta, tudo estaria perfeito e nós seríamos anjos alçando ao céu, se nós não conseguirmos desfazer essas ideias, nós não conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno. E uma das possibilidades de enxergarmos um tanto, ou pelo menos começarmos a vislumbrar este mundo externo que nós vivemos, ou pelo menos o medo que temos de entrar em contato com o mundo externo, passa pela temática do prazer. A forma como hoje nós vivemos o prazer, a forma como hoje buscamos o prazer, revela por si só o quão vazios nós somos e quantas dificuldades nós ainda teremos que enfrentar a partir do dia em que nós pararmos e tivermos a disposição e a coragem de perguntarmos quem eu sou de verdade. Porque hoje, com o conhecimento e com a experiência que nós temos, a pergunta, a resposta à pergunta quem eu sou, em geral, nós vamos fazer descrições muito superficiais. Concordam comigo? Vai fazendo assim com a cabeça ou assim? Se perguntar para vocês quem eu sou, nós vamos dizer o nosso nome, a profissão, filho de quem, filho de tal. Há os espíritas de aparência que vão dizer eu sou um espírito reencarnado. Não fala nada com nada, não diz nada e não te define, né? Então isso também mostra que você não tem a menor noção de quem você é quando você diz que é um espírito reencarnado, e alguns colocam mais num processo de ascensão em busca da perfeição. Não fala nada com nada. Isso não define quem nós somos. Isso é como se fosse uma característica da espécie. Todos nós somos espíritos imortais com destino à perfeição. Mas o que me caracteriza, o que me compõe, em especial o que me caracteriza e me compõe para que hoje eu esteja num mundo de provas e expiações e que viva com o predomínio do mal, porque é isso que os espíritos nos dizem, que nós que estamos na Terra, em nós o mal predomina. E nós vivemos cegos ao mundo interno, sem perceber o que acontece dentro de nós. A exemplo de Pedro. Vocês lembram da passagem de Pedro, que ficou conhecido como a negação de Pedro? Faça assim com a cabeça, faça assim, eu preciso saber. Porque se todo mundo lembrar, não precisa falar. Se não lembrar, conto com mais detalhe, com menos detalhe. Então vou contar com um pouquinho mais de detalhe, que muitos disseram que não lembram. Depois da Santa Ceia, como ficou conhecido o último momento de Jesus ali com os apóstolos, quando eles estão indo para o Getsemane, Pedro, agora não me recordo se essa narrativa fica mais presente em Lucas ou em Marcos, mas Pedro está querendo dar uma saidinha ali, se mostrar melhor do que os outros apóstolos. Eles estavam numa discussão de quem era o melhor de todos os apóstolos. E Pedro se sobressaindo nessa discussão, Jesus olha para ele e diz: Pedro, Pedro, tu mesmo, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Qual que é a reação de Pedro? É verdade, sou bem capaz de te negar. Eu acho que eu vou dar uma meditada, refletir sobre isso, vou me preparar para esse momento da aprovação, que eu nunca tinha pensado que eu seria capaz de te negar, mas já que o Senhor está falando, eu acredito que é possível que eu te negue. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Eu? Todos podem te negar,
eu jamais te negarei. E o que aconteceu? Na primeira ocasião em que foi posto contra a parede, identificado como um cristão, negou que conhecia Jesus. Na segunda oportunidade, negou que conhecia Jesus. Na terceira oportunidade, negou que conhecia Jesus. E somente depois de o galo cantar, narra o Evangelho de Mateus, ele caiu em si. E o Evangelho de Marcos ainda diz: somente após o galo cantar 2 vezes, Pedro cai em si. Cai em si, simbolicamente ou psicologicamente, quer dizer, toma consciência de quem ele é. Reconhece que ele não é aquele homem corajoso, forte, definido pelo Cristo como ele mesmo imaginava que era. Trazia dentro dele a fragilidade humana, trazia dentro dele a presença do mal, como todos nós trazemos. Não somos mais os espíritos que se satisfazem com o mal, que vão fazer o mal pelo mal, que vão produzir o mal na sociedade sem um outro objetivo que não a satisfação dos seus prazeres. Não somos mais estas almas. Mas a dizer que não somos mais estas almas e que já somos os espíritos aonde o bem prevalece é uma grande utopia. Somos as criaturas que o mal predomina, mas que ainda não conseguimos ter clareza da presença do mal dentro de nós. E repetimos a mesma postura de Pedro há 2000 anos, quando Jesus fez o convite para ele se conhecer, dizendo que ele negaria, que na hora H, entre os interesses próprios e as questões universais, ou entre a religião que estava por vir, ou entre a proposta de um mundo novo, Pedro abdica de tudo isso, porque ele se preocupou com a sua imagem, se preocupou com os seus interesses, como a sua família ficaria. Pelo menos essa é a descrição de Humberto de Campos no livro A Boa Nova. Então nós continuamos agindo como Pedro, repetindo depois de tantos e tantos séculos a colocação agora da doutrina espírita, nos convidando a reconhecer o mal que existe dentro de nós, as nossas limitações morais, as nossas imperfeições, os nossos vícios. E infelizmente, ao invés de parar, de refletir e de silenciar, como almas corajosas que desejam adentrar o mundo interno, nós reagimos como Pedro, de sobressalto, gritando que jamais negaríamos Jesus, que somos verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas. E como eu dizia, nos dias atuais, a busca que temos feito pelo prazer revela quanto medo nós temos de entrar em contato conosco mesmos. Hoje, o prazer na nossa sociedade se revela a busca pelo prazer se revela de inúmeras formas. Há uma busca por poder que se manifesta de prazer, que se manifesta através do poder, que a gente não vai ter tempo de analisar. Mas sem dúvida nenhuma, há um número muito grande de pessoas buscando cargos, buscando status, buscando um lugar aparentemente destacado na sociedade, seja dos cargos públicos, dos cargos nas instituições religiosas, nas ONGs, aonde for, para que através deste poder possa encontrar um tanto de prazer e camuflar os seus vazios existenciais e as suas dores. Mas parece que nós fomos nos tornando hábeis nisso, porque o poder de sempre foi. Mas pensa comigo, o que é a desgraça do shopping center? Vocês têm shopping center aqui, não tem? Isso aí foi feito pelo inimigo. Porque assim, aquele piso lindo e maravilhoso, uma praça de alimentação espetacular, um monte de lojas, todas bonitas, as pessoas fazem curso de vitrinismo, que assim é o curso de seduzir o cliente. Como que a gente coloca lá o produto para seduzir o cliente? Então eu que vivo uma dor, um drama, um desencontro que eu tive no trabalho, digo, meu Deus, estou com uma vontade de ir no shopping, mas eu nem sei que a vontade de ir no shopping está relacionada com a frustração que eu vivi no meu trabalho, porque eu não parei para prestar atenção como eu cheguei no meu trabalho e como eu estou saindo, da invertida que eu levei, do comentário estranho que fizeram a meu respeito. A gente vai jogando todo esse negócio para o inconsciente, fingindo que nada aconteceu, e vai para o shopping, por exemplo. E daí diz, puxa vida, eu nem ia comprar nada, mas encontrei esse sapato, esse tênis, essa blusa, e a gente sai dali feliz e contente,
com uma sacola, 2 sacolas, 3, depende de quanto o cartão de crédito suporta. Às vezes pode ser uma quinquilharia pequenininha, mas já sai feliz porque comprou alguma coisinha nova, bonitinha, douradinha, sem perceber que esta coisinha está tentando camuflar o mal-estar que ficou presente na minha alma. E que por não percebê-lo e por reprimi-lo, eu tento sobrepujá-lo com um objeto externo, comprando coisas ou mais coisas. Vocês estão entendendo aonde que a gente está chegando? Deu uma pesada no ambiente agora, né? Vocês ficaram pensando nas coisinhas que vocês compram? Eu tinha certeza, eu precisava daquele tênis. E depois a gente fica justificando, né? O marido chega em casa, a mulher chega em casa e diz, outro sapato, mas esse eu precisava porque dessa cor eu não tinha. É claro que precisava. Precisava para tampar os buracos da sua alma, mas não percebia que estava tentando preencher os buracos da alma. Precisava, nesse sentido figurativo, precisava. Então eu vou ao shopping center. Hoje em dia nós fazemos buscas pela internet, compramos as coisas pela internet, e alguns sistemas já perceberam que nós fazemos estas compras por impulso, porque é no impulso desesperado de preencher o buraco das nossas almas. E aí existe agora um botão dizendo comprar, e existe um outro botão dizendo compre com um clique. Já viram este compre com um clique? Levanta a mão quem já viu compre com um clique aqui. Meu Deus do céu, um monte de gente já viu também compre com um clique. Não estou recriminando vocês, mas estou pensando, meu Deus, é muito maior o número que estamos em iguais do que eu imaginava. E aí você vai lá e compra com um clique, porque já ficou salvo o seu cartão de crédito, já ficou tudo pronto ali, você compra, apertou ali, já não tem mais como voltar atrás. Aí já dá aquela preenchida. Isso revela tanto que nós queremos preencher os nossos buracos, que naquela hora, se demorar muito para eu conseguir efetivar a compra, se não der certo o número do cartão, porque eu estou tão ansioso para pôr ali o número do cartão e as coisas não saírem certas, que eu vou buscar outra fonte para preencher o meu buraco. E aí então eu vou para a comida, então eu vou para outro tipo de compra, então eu vou para a sexualidade, porque se eu não fizer aquela compra naquela hora, como ela era uma busca por preencher o vazio existencial, então eu não vou comprar de volta. Eu não vou voltar ao site para fazer a compra, porque era uma compra impulsiva. E porque o movimento impulsivo, ou poderíamos dizer compulsivo, ele surge na nossa vida para preencher os nossos buracos existenciais. Eles disparam ou eles ativam o que no cérebro ficou chamado como circuito do prazer. Ativa este circuito e nós nos sentimos bem. Precisamos ativar esse tal desse circuito de prazer, porque estávamos vivendo um desprazer. E pior do que estarmos vivendo um desprazer é não suportávamos viver esse desprazer. E então vamos fazendo as buscas imediatistas para tentar compensar o buraco existencial que vive dentro de nós. A gente vai a restaurantes caros, às vezes não precisa nem ser tão caro, pode ser até um sorvetinho no meio da esquina, mas precisa comprar alguma coisa, precisa se sentir adocicado na vida, precisa preencher com alguma coisa. E algumas almas ainda tiram a foto do prato para postar no Facebook. Esses tempos eu estava tomando sorvete com a minha amiga. Nós nos encontramos depois de uma viagem, vamos tomar sorvete. Era um lugar diferente, sorvete não sei o que lá. E aí ela estava tirando a foto do sorvete dela. Ah, quer que tire do seu? Eu falei, não precisa que eu estou comendo. E o dela começou a escorrer o sorvete caindo para fora da taça. Eu disse, o seu sorvete está escorrendo. Só mais um pouquinho que eu vou tirar uma outra foto, não sei o que. O sorvete escorrendo, mas a foto saiu para postar no Facebook. E aí uma colherada... uma atualizada, né? Uma colherada para ver quantas pessoas curtiram. Porque se eu tiver um número grande de pessoas que curtiram, eu vou ter uma sensação de que eu sou importante. Eu vou ter uma sensação de que as pessoas me admiram. Eu vou ter uma sensação de que as pessoas me desejam, de que as pessoas têm inveja de mim. E isso ativa o meu circuito do prazer. E eu me sinto uma pessoa especial, justo eu que me sentia desvalorizado, justo eu que me sentia colocado de lado, justo eu que me sentia inferior. Consigo compensar de um jeito muito prático.
Porque hoje em dia a gente consegue de vários meios compensar esse vazio existencial. É muito difícil a pessoa que no Facebook coloque hoje a coisa está difícil, né? Só o perfil já depressivo que sempre coloca o tá difícil. Mas é muito difícil que alguém coloque assim. Teve uma amiga que certa vez ela colocou: meu Deus, pior do que tá, não tem como ficar. Aí eu coloquei para ela: não duvida, que sempre tem como dar uma piorada. Ela falou: credo, Mar, não tava brincando. Mas é que sempre tem como dar uma piorada, não é verdade? Então nós estamos comentando de todas estas buscas que fazemos no nosso cotidiano para evitar entrar em contato com as nossas dores e pela dificuldade que temos de suportar estas dores. Então nós buscamos as compras, nós buscamos a comida e também buscamos o sexo como uma fonte de prazer. Veja que todas essas coisas, como eu dizia, ativam um circuito de prazer. Vocês nunca vão ver alguém com uma compulsão por alface, por exemplo. Eu tenho compulsão por maçãs. Enquanto eu não como a última maçã daquela fruteira, eu não paro de comer. Vocês já ouviram alguém falando isso? Agora, vocês já ouviram alguém dizendo que enquanto não come o último chocolate do potinho, não para de comer? Isso vocês já ouviram, né? Porque são coisas que ativam este circuito do prazer em oposição aos desprazeres que nós não conseguimos suportar. E aí, como eu disse, entram a comida, entra a bebida como um importante anestésico das nossas dores, entra o poder, entram as compras, entra também o exercício físico, porque quando nós estamos fazendo exercício físico, nós liberamos hormônios que dão uma sensação de bem-estar e de repente o sujeito começa a se viciar em exercício físico, todos na tentativa de sobrepujar o mal-estar que existe dentro de si. E nós também encontramos o sexo como uma importante forma de tentar dar conta do mal-estar que existe dentro de nós. Há casais que dizem, e fica conhecido de muitos quando diz que os problemas do casal se resolvem na cama e que se resolve com o sexo. Mas um casal que busca o sexo para tentar resolver seus problemas não percebe que está camuflando os seus problemas, porque existia um desencontro e eu busco o prazer para tentar preencher aquele desencontro. É diferente do casal que viveu este desencontro, que vão conversar sobre essa relação, que vão pedir desculpas um ao outro e por consequência de se sentirem unidos emocionalmente, buscam a relação sexual. Existem alguns estudos que mostram dados absurdos em relação à pornografia, que hoje se faz tão presente, desde jovenzinhos muito pequenos até idosos. A pornografia hoje está muito presente na nossa sociedade, não só envolvendo homens, mas também envolvendo mulheres, porque a gente pensa muito nos homens. Não só pessoas solteiras, mas homens casados de todos os tipos. A prostituição que hoje se faz tão presente, homens, mulheres, travestis, todas essas coisas que nós vemos por aí, como uma tentativa de ativar o nosso circuito do prazer. E antes, se eu uso da relação sexual para preencher os meus buracos existenciais, deixa eu tentar fazer um parênteses, veja o quanto que ela parece efetiva, porque numa relação sexual, naturalmente a minha tendência é me sentir desejado. E quando a minha mulher ou o meu esposo não querem fazer sexo comigo, a primeira ideia que nós temos é de que há algum problema, que a pessoa não nos deseja. Então nós nos permitimos o ato sexual porque faz nos sentir desejados, a ponto de alguns homens que contratam prostitutas não pegarem o dinheiro e pagar na sua mão, jogam o dinheiro em algum lugar, deixa embaixo do travesseiro, para continuar na fantasia de que ele não estava pagando uma prostituta, mas de que o sexo que eles fizeram era porque ela lhe desejava. Olha o nível de loucura que chega o ser humano. E aí nós buscamos no sexo a tentativa de preencher o nosso mal-estar. Mas o sexo já começou a ficar muito empenho
Porque é muito mais fácil entrar na internet e assistir um vídeo pornográfico, se masturbar. Não exige uma performance, não exige uma relação com o outro, não exige praticamente nada, senão um tempo, um computador, um lugar isolado. Hoje em dia até no celular, no tablet, em qualquer coisa, dá para ter acesso a infinito número de pornografias. E aí nós vamos buscando estas coisas todas como tentativa de preencher os nossos buracos existenciais. É um crime procurar a pornografia, como o Arnon está falando aqui? Faça assim com a cabeça ou faça assim? É um crime procurar a pornografia? Não é. É um crime se acabar na comida e nós nos acabamos comendo. É um crime se acabar na comida? Não é. São os subterfúgios que nós estamos encontrando, porque ainda não somos capazes de entrar em contato conosco mesmos, não temos relações seguras, não temos relações confortáveis, e temos medo de falar para alguém de uma dor, de um mal-estar, porque essa pessoa vai dizer: meu Deus, mas você não é espírita? Se chega alguém triste na casa espírita, no grupo de estudo, a gente diz: que cara é essa? Bota um sorriso no rosto, porque nós não queremos ouvir o mal-estar das pessoas. Talvez porque a gente não tenha paciência para olhar para o outro. É bem possível também que a gente não queira ouvir o mal-estar das pessoas, porque também não queremos entrar em contato com o nosso mal-estar. E a partir do momento que a gente ouve do outro, a gente vai ser obrigado a entrar em contato. Ficamos em conversas fúteis, superficiais. Pense quanto das suas conversas no dia a dia realmente lhe acrescentam. Nós falamos do tempo, nós falamos da vida lá fora, falamos da política, do futebol, falamos da vida de todo mundo, mas não arrumamos tempo e espaço para falar das nossas vidas, porque morremos de medo de entrar em contato com o vazio que existe dentro de nós. E a gente passa um dia inteiro falando, interagindo com um monte de pessoas, mas incapazes de percebermos como nós estamos. Eu lembro de pacientes que chegaram ao consultório e depois de 5 minutos de conversa começavam a chorar e diziam: Marlon, o que é isso? É um bruxo. Eu estava tão bem, olha agora o meu estado. Não é que sou bruxo, mas a pessoa não tinha parado para prestar atenção em quantas coisas estavam entaladas dentro de si, quão mal-estar existia na hora que senta na frente de uma pessoa que está disposta a prestar atenção na sua vida, a ouvir sobre os seus sentimentos e lhe auxiliar a lidar com os seus conflitos. Então ela se permite desabar. Mas a minha pergunta é: precisava pagar um profissional para estabelecer esse tipo de relação? Eu fico triste com o número de pacientes que eu tenho, com fila de espera, com tudo mais. E aí quando as pessoas vêm para a entrevista, para eu descobrir ou entender qual é o caso, a maioria dos casos das pessoas que estão num processo de análise, elas vivem as relações esvaziadas. A falta de alguém que lhes compreenda, que lhes respeite, que lhes ame, porque existe o divino dentro de nós. E se nós tivermos relações saudáveis, produtivas, efetivas, muito do nosso psiquismo tem um poder de autorreorganização, de tender para o equilíbrio, mas nós não temos estas relações seguras, nós não ouvimos atentamente as pessoas, não estamos interessados nas suas dores e nos seus dramas. Por consequência, as pessoas não se interessam pelas nossas dores e os nossos dramas, e aí nós precisamos pagar para alguém, às vezes um preço muito caro, porque não encontramos nenhuma relação saudável no nosso cotidiano, aonde a gente não vai ser julgado, aonde a gente não vai ser condenado, e precisa de um psicanalista, de um psicoterapeuta, para lidar com um vazio que está presente na sociedade que nós construímos. Não estou criticando as pessoas que procuram análise, eu vivo disso, né? Mas eu digo que eu queria poder atender os casos complexos, aqueles que um bom casamento não conseguiu dar conta, aquele filho que não tinha paz para lhe ouvir e que desenvolveu quadros significativos de uma doença que nenhuma pessoa do cotidiano que não tenha um conhecimento especializado possa ajudar. Queria poder atender os pacientes que em verdade vivem as dores que nenhum bom amigo, com uma escuta atenta, com um olhar compassivo pudesse ajudar. E aí sim nós teríamos nos consultórios apenas os dramas que exigem um profissional especializado.
não por conta de uma sociedade esvaziada, onde ninguém presta mais atenção em ninguém, e não estamos interessados nos dramas das pessoas, e quando alguém diz, meu Deus, eu estou com um problema de tireoide, ou diz, eu também tive, e aí nós já começamos a falar da gente, ou se eu não tive um problema de tireoide, mas a minha vizinha que eu nem conheço, que não estou nem aí para ela, que teve, eu já falo, e sou incapaz de dizer de tireoide, mas é hipotireoidismo ou hipertireoidismo que você tem? É hipotireoidismo. E o que aconteceu? Como que você começou a perceber isso? Como que você está se sentindo? Posso te ajudar de alguma maneira? Vocês entendem do que eu estou falando? Nós vivemos um esvaziamento, e por conta de esvaziarmos as nossas relações no lar, por conta de esvaziarmos as nossas relações afetivas, esvaziarmos as nossas relações de amizades, nós vamos buscar profissionais para nos auxiliar, ou quando muito, nós ficamos apenas nestas relações imediatistas de buscas de prazeres superficiais para preencher o nosso vazio existencial. Um dado muito interessante é das pessoas que viviam sobrepeso e buscaram fazer redução de estômago. Vocês têm? Não estou perguntando aqui, pelo amor de Deus, mas vocês já ouviram falar de redução de estômago? Virou moda, né? Esses tempos eu vi uma mulher que dizia assim, que ela ouviu no SUS que ela ainda não estava no peso suficiente para fazer redução de estômago. Aí, ao invés de tentar emagrecer, ela estava comendo igual uma louca para engordar mais 10 quilos e daí poder fazer redução de estômago. Isso é uma suicida, né? Uma mulher bomba. E aí as pessoas começaram a pensar na redução de estômago como a saída para o seu sobrepeso. E depois de muitas pessoas fazendo redução de estômago, nós tivemos pesquisas que apontaram que um grande número destas que fizeram redução do estômago desenvolveram alcoolismo. Porque a comida não era simplesmente um comer a mais ou uma falta de educação alimentar, que com um bom profissional a gente consegue fazer uma reeducação. Às vezes nós estamos acima do peso porque estamos comendo errado. A gente acha que à noite comer um monte de fruta é muito bom, e não é muito bom comer um monte de fruta. E daí nós vamos descobrindo algumas coisas de uma dieta mais adequada e emagrecemos naturalmente. Mas há pessoas que vão buscar na comida o preenchimento para o vazio existencial da sua alma. Daí depois que faz a redução de estômago e tem que se alimentar durante uma semana, não sei quanto, com aquele copinho miserável de uma batidinha de alguma coisa que não dá para preencher vazio existencial nenhum, não dá para tirar foto, para pôr no Facebook, não dá para fazer nada com aquele negócio. O sujeito precisa encontrar uma outra forma de preencher o seu vazio existencial. E aí algo que a ciência já percebeu é que o álcool pode ser um movimento importante de anestesiar o mal-estar que existe dentro de nós. É muito comum perceber o mesmo movimento nas drogas, no uso da maconha, que se transforma tão cotidiano, e os jovens usam maconha e dizem, meu Deus, eu sinto uma nice, eu fico num estado tão leve, porque não consigo administrar a vida dura, pesada, a mãe reclamando, o pai dizendo que ele nunca vai ser ninguém na vida, e aí o sujeito vai se sentindo cada vez mais para baixo, e precisa de fato da maconha, precisa das drogas, porque não encontrou ainda outras alternativas para lidar com o estado da sua alma. E não adianta nós combatermos a droga, não adianta nós tirarmos o álcool como fizeram tirando a comida do sujeito que satisfazia-se, porque nós vamos buscar outras formas, nós vamos fazer outro tipo de compulsão, nós vamos encontrar outros caminhos, alguns que aparecem, outros que não aparecem, porque ainda eu digo que nestas pesquisas do alcoolismo em relação às pessoas que fizeram redução de estômago, isso aparece facilmente, a sociedade identifica, a família identifica, mas as compras talvez não apareçam como um transtorno, a comida já não tem mais caminho, a pornografia talvez não apareça porque acontece como um movimento silencioso nos lares, e nós não temos noção de quantos são os caminhos diversos que nós buscamos para lidar com as dificuldades da nossa alma. E no movimento extremo deste perambular pela vida que nós estamos fazendo, nós adentramos um diagnóstico que hoje se transformou no diagnóstico mais presente nas clínicas psiquiátricas
chamado transtorno afetivo bipolar. Alguém já ouviu falar nisso? Todos nós ouvimos falar. Existe diagnóstico à torta e à direita do transtorno afetivo bipolar, que revela justamente essa estrutura da nossa alma, que vive estados críticos de vazio, de desvalor, de depressão, e a forma que o sujeito encontra de compensar o seu vazio existencial é subindo para a euforia, alguns em ápice de agressividade, hipersexualizado, compras fora das medidas que não estão na possibilidade do sujeito arcar financeiramente, e aí o sujeito vai lá para cima num episódio de euforia ou de mania. E o que acontece quando ele está lá em cima? Passa um pouco do tempo e eu descubro que isso tudo era uma fuga, e então eu começo a descida e volto para o episódio depressivo, aonde eu entro em contato com o lamaçal, com a sujeira, com o mal-estar que existe dentro de mim, e assim nós vamos oscilando em movimentos cada vez mais intensos, até que um número absurdo de pessoas chega ao suicídio como a única alternativa para sair desta montanha russa de altos e baixos, porque a nossa sociedade está carente de relações verdadeiras, de vínculos efetivos, de pessoas que se interessem uns pelos outros, e que mesmo o sujeito sendo um problema, mesmo com todas as suas dificuldades, ele possa se sentir amado. Eu digo que a nossa geração, de maneira geral, porque hoje em dia as crianças que estão sendo educadas talvez tenham uma outra orientação dos pais, mas em geral, da minha geração para cima, nós não conseguimos ter a certeza de que éramos amados. Os nossos pais não deram para nós, muitas vezes, a certeza de sermos amados, sendo quem nós somos. A gente sabia que seria amado se fosse adequado. Sabia que seria amado se fosse bonito. E então a mãe muitas vezes diz: se você faz assim, papai do céu não gosta, Deus não te ama agindo desse jeito. A mamãe fica triste. E aí nós vamos aprendendo que nós temos que ser de um jeito que não comporta muitas vezes o jeito que existe aqui dentro, e vamos criando esta sensação de que se nós formos quem nós somos, nós não seremos amados, nós não teremos um lugar no mundo, nós não seremos respeitados ou valorizados. Há outros recursos para a educação, e imagino que cada dia mais a gente consiga passar a certeza para os nossos filhos do amor que nós temos por eles, porque se um filho agir de um jeito e eu deixar de amá-lo, não é problema dele que agiu desse jeito, porque ele está mostrando o que ele tem para mostrar. Eu preciso reconhecer que eu sou incapaz de amá-lo, porque ele é desse jeito, que o meu amor é condicionado, que o meu amor é limitado, que o meu amor é pequeno, e eu só sou capaz de amar quem atende às minhas expectativas, eu só sou capaz de amar quem faz do jeito que eu quero, e quando as pessoas não são do jeito que eu quero, eu não as amo. De quem é esse problema? Do outro, com os seus conflitos, com as suas dores ou com os seus dramas? De maneira nenhuma. O problema é nosso, porque ainda somos incapazes de amar e transferimos os nossos complexos e todos os nossos problemas para os nossos filhos, que se não conseguirem encontrar outros caminhos, vão transferir para os seus filhos, e assim nós vivemos num caminho ou num descaminho em relação à proposta do amor. Joana de Ângeles nos diz que o amor é o caminho inevitável, porque todos nós, mais dias ou menos dias, vamos precisar aprender a amar as pessoas, nos relacionarmos uns com os outros, nem que na Terra precisemos chegar a níveis exorbitantes de sofrimento, porque parece que é só através da dor que nós despertamos para a possibilidade do amor, que nós enxergamos o outro à nossa volta, que nós atentamos para as pessoas e nos dispomos a estabelecer relações um tanto mais profundas, seja pela via do amor ou seja pela via da dor ou pela via da conscientização. Todos nós estamos sendo convidados a pararmos de olhar apenas para o nosso mundo interno e nos relacionarmos com as pessoas de uma maneira verdadeira, profunda,
amorosa e respeitosa. E seremos nós os maiores beneficiados desta relação, porque na medida em que amamos, nós também nos sentiremos amados. Na medida em que oferecemos colo, atenção e não julgamento, nós também teremos colo, atenção e não julgamento. E a partir disso, nós vamos construindo uma sociedade nova. Não esta sociedade hipócrita que vivemos nos dias de hoje, que estavam lá fora e que também se traduzem para as relações dentro do centro espírita. Veja bem, nós não nos conhecemos em muitas casas espíritas, nós não sabemos os dramas que uns e os outros passam, nós não sabemos e nem estamos interessados. Senta alguém ao nosso lado e a gente nem quer saber quem é essa pessoa, se é a primeira vez na casa espírita. Quando temos uma confraternização, ficamos batendo papo entre nós e somos incapazes de prestar atenção se tem alguém sozinho, para que eu traga essa pessoa para a roda, para que eu vá conversar com ela, para que eu dê atenção, para que ela se sinta bem. Isso não é tarefa do atendimento fraterno, isso não é tarefa da recepção, do coordenador de grupo de estudo. Nós temos a tarefa de fazer todos se sentirem bem dentro de uma casa espírita. Somos responsáveis pelo bem-estar de todos, mas passamos invisíveis aos nossos vizinhos e deixamos que eles passem por nós. Muitas vezes vamos dias e dias à mesma escola e não sabemos de quantas pessoas moram no mesmo prédio e que fazem o mesmo percurso, num horário parecido, para levar os seus filhos à escola. Mas muito menos nós vamos interagir com essas pessoas e estabelecer uma relação de cordialidade. Se eu não tiver horário, se eu não tiver quem levar ou buscar, aí a gente faz. Vocês estão entendendo quando a gente precisa dos problemas para se movimentar em direção aos outros? Quando não tiver mais alternativa, daí a gente faz. Então nós precisamos viver dores, precisamos viver dificuldades, não só para nos aproximarmos nestas relações, mas também em relação ao nosso mundo interno. Vamos precisar viver dores muito profundas, que nenhuma compra de carro, que nenhuma troca de casa, que nenhum vestido, terno, relógio ou sapato seja capaz de preencher. E daí talvez alguns de nós, somente nesta circunstância, aonde não existe mais nada que possa preencher o vazio que existe dentro de mim, se obrigue a parar e olhar para dentro e perceber o que está acontecendo ali dentro. Mas o interessante de tudo isso é que há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava nos orientando sobre estas coisas. Já estava nos falando da importância de conhecermos a verdade e que a verdade nos libertaria. Nós estamos falando das verdades que existem dentro de nós. Jesus já era um grande sábio que enunciava a necessidade do autodescobrimento e do contato com o mundo interno, pessoal, particular, para encontrar o reino de Deus. Jesus já tinha cantado as sinfonias do amor e nos mostrando que não há possibilidade de encontrarmos a paz sozinhos, de que precisamos estar juntos e de que fazemos parte de um todo. E que o que poderá unir este todo é o sentimento de amor. Então, entristecemos de pensar que há tanto tempo nós já temos as cartas que podem direcionar as nossas vidas, mas ao mesmo tempo ficamos felizes de pensar que talvez nestes dias nós começamos a despertar para a sua mensagem e começamos a agir de uma maneira diferente daquela que repetimos até agora, porque almejamos os dias novos. Para encerrar essa fala, nós queremos lembrar do poeta que busca a presença de Jesus, tendo a certeza de que Ele é a solução para todos os nossos dramas, na relação intrapessoal e na relação interpessoal, a dizer: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, amigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor,
com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências e fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas capazes de reconhecer a nossa dificuldade de amar, as incompetências pessoais, as limitações morais, para que, assumindo a nossa pequenez, reconheçamos em Jesus a salvação para as nossas próprias almas e, a partir disso, comecemos a trilhar o caminho do bem. Pelo convite da casa, pela atenção de todos, muito obrigado. Bom, só temos que agradecer, né, ao Marlon por essa fala tão bonita, né? E de verdade, né, nada mesmo a acrescentar, né? Só para refletir, para chegar em casa, para sair daqui, sempre a gente ter essa fala presente nos nossos pensamentos. Nós encerramos agora a primeira parte da nossa palestra. Vamos ter agora o passe, né, nessa segunda parte. O Marlon vai estar lá fora autografando os livros, né? Agradecer a Neília, nossa companheira. A Marlon, você já mora no nosso coração, muito obrigada. A casa te agradece mais uma vez. Agradecer a todos, né, que aqui estão, pela paciência, pelo desconforto, né? Mas que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma noite muito calorosa, como foi hoje aqui na nossa comunidade. Muito obrigada. E a Emília vai fazer a nossa prece final. Deus de amor e bondade, nós te somos gratos por todas as oportunidades que tivemos durante esse final de semana. Foi um final de semana de muito estudo, mas gratificante para todos nós. Pai, abre os nossos corações. As palavras que foram ditas têm que falar dentro de nós. Intua-nos a procura do bem, a procura do nosso bem interior. Sigamos em paz e em segurança para os nossos lares. Que assim seja.